Fala pessoal, tudo bem? Começando aí mais um vídeo de análise especial, hoje dia 10/11 de 2022. Ontem acabou que eu não consegui postar um vídeo aqui para vocês, então hoje, como sempre que acontece isso, vou estar postando dois, esse agora de manhã e um mais no finalzinho da tarde. No vídeo de agora vamos comentar um pouco aí sobre Pets, Ticker Pets 3. Antes de tudo, deixar sempre o convite para você que estiver assistindo aqui pelo YouTube, a se inscrever no canal, deixar o like e não esquecer de deixar na aba de comentários aqui no na Station e também no YouTube o ativo que tu quer que eu aborde aí nos próximos dias, que eu vou estar separando para comentar aí com vocês. E antes de tudo também, deixar o disclaimer, de sempre, que não sou analista de valores imobiliário, tudo que for falado aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, não se configurando assim nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valores imobiliários. O conteúdo do vídeo é estritamente educacional. Bora lá então, compartilhando a tela aí com vocês. Aqui a gente tem Pets. Vamos apagar aí os estudos anteriores e, como sempre, começar aí pelo gráfico mensal, ajustando a escala. Pets aí é um ativo com o IPO muito recente, né, ali em setembro de 2020, onde começou a ser negociado. Renovou sua máxima histórica aqui, né, os primeiros meses veio reagindo bem, até deixar sua máxima histórica ali em agosto de 2021. Então, desde então, trabalha em topos e fundos descendentes. E aí a gente está numa tendência primária de baixa. Já está com o IFR ali nos 39,73, ainda não está sobrevendido, tem espaço para mais quedas, mas olhando nesse cenário aqui, a gente tem uma distância até que considerável da média de 9 de 34% aproximadamente, e aqui da média de 21 algo próximo a 100%. Então tem uma distância das médias aí até que considerável, né? Mas nada disso aqui muda o viés baixista que a gente está tendo. Existe sim espaço para repique no curto prazo, principalmente quando a gente vai olhar aí gráficos um pouco mais curtos, como a gente vai dar continuidade, mas o fato é que no longo prazo a tendência da gente aí segue sendo de baixa. O alvo desse pivô aqui, projetando toda essa movimentação para baixo, fica nos 9,26, já foi atingido, e o alvo secundário lá embaixo nos 5,77. Se vai ser atingido ou não, a gente não sabe, tem que ver aí nos próximos dias como é que vai ser o comportamento dos preços, já dado que a análise técnica não é nenhuma bola de cristal, mas a expectativa continua sendo aí de baixa. A gente pode dar uma olhadinha aí no gráfico um pouco mais curto, que é o gráfico semanal. A gente vê aí essa movimentação de um zigue-zague descendente e estivemos aí trabalhando no curto prazo num processo de acumulação aqui, né? Trabalhando aí nesse range de preços, até que tentou fazer um rompimento para cima, não conseguiu, fez um falso rompimento, voltou e aí negociou nesse range que vai ali desde os 11,50 até essa base aqui próximo dos 9,50. Na semana aqui do dia 10 de outubro, exatos aí um mês atrás, a gente perde essa congestão e abre espaço sim para mais quedas. Então, viés segue sendo de baixa no gráfico mensal e também no gráfico semanal. A gente pode ver aí no gráfico diário alguma oportunidade aqui. Algo que eu estava observando no gráfico diário, que também você consegue observar aqui dentro do gráfico semanal, é o que chamamos aí de divergências, né? No IFR, a gente começa a observar uma divergência altista. Levando em consideração aí que a base de cálculo do IFR, eles olham aí o preço de fechamento, e não faz sentido olhar aqui o gráfico de linha, que acaba levando em consideração somente essa informação. E olhando ele, a gente consegue observar aqui fundos mais baixos no preço, enquanto aqui o IFR faz fundos mais altos. Qual a leitura, qual a interpretação que a gente tem disso? A leitura é de que, apesar de vendedores estarem dominando no preço agora, né, o momento de mercado, estarem continuando as suas vendas, as vendas não estão tão fortes quanto os movimentos anteriores, ou seja, a amplitude dos movimentos não estão com tanta convicção quanto as últimas quedas. A gente consegue observar isso de forma mais clara quando vimos aqui essa forte pernada de baixa, e agora a segunda pernada de baixa vê um movimento menos amplo, né? Então mostra sim, confirma essa leitura que a gente tem, e isso aqui não é nenhum sinal de compra, mas é um sinal de alerta, que faz sentido você começar a olhar aí com carinho algumas oportunidades que podem aparecer ou não na ponta compradora. E isso fica mais claro quando a gente coloca aqui o gráfico diário, que é o que eu estava observando aí antes, né, de começar a gravar esse vídeo, que existe também essa leitura de uma divergência baixista, divergência altista, na verdade, no IFR. A gente vê aqui no curtíssimo prazo marcação de fundo praticamente aí no mesmo preço, e o IFR faz um fundo bem acima, né? Então mostra assim que tem essa leitura, né, confirmando um gráfico um pouco mais longo com um gráfico um pouco mais curto, que é no caso aqui o gráfico diário.
Então, ontem tivemos uma forte reação por parte dos compradores, conseguiu reagir com alta de mais de 8%, 8,82% para ser mais exato, e com um volume aí bem acima da média, né? Vamos dar uma olhada aqui no valor absoluto. A gente teve ali um volume negociado de quase 38 milhões, enquanto a média ali está próximo dos 14 milhões. Ontem, no caso, estava ali em 15,14. Então, um volume bem acima da média, né? Mais que o dobro, e com um candle forte, amplo, que volta a virar a média de 9 para cima. A leitura que a gente tem é o rompimento dessa região de máxima daqui, dos 9,21, ativaria um fundo duplo e a gente poderia projetar toda essa movimentação de alta para cima nos 10,72. Como eu tinha falado anteriormente, isso aqui, essa divergência, né, no IFR não é nenhum sinal de compra. Eu pensaria em comprar acima desses 9,21, que aí teria ativação do fundo duplo e a gente poderia assim abrir espaço, né, acionando o stop de vendidos nessa região e ter essa movimentação de força por parte dos compradores de forma mais ampla. Então, ficaria atento nesses níveis e também, no caso contrário, né, a gente tem que sempre estar trabalhando aí com stops. O nosso stop aí mais razoável, né, que eu ficaria de olho, é essa região de mínima aqui, próximo dos 7,90, dado que perdendo essa região, acaba frustrando os compradores que tomaram posição nesse nível e o mercado acaba se movimentando através de frustrações. Compradores agora se sentiram traídos, né, pelo movimento, sentiram essa movimentação de frustração e acaba estopando suas posições. Stop de comprado é vendendo posição e aí a gente tem uma movimentação mais forte na direção contrária. Então, o cenário básico que a gente tem é mensal apontando para mais quedas, continua, não muda nada. Semanal começa a dar aí essa cara de uma divergência altista no IFR, que é um sinal de alerta que a gente tem que ficar de olho. E no gráfico diário, ontem tivemos essa forte movimentação que começa a sinalizar mais ainda essa tendência aí de reverter no curtíssimo prazo. Então ficaria atento nesses extremos. Região dos 7,90, perda de suporte, pode sim dar continuidade do movimento de queda e caso a gente consiga romper aqui os 9,21 fazendo fundos ascendentes a partir de então, podemos sim ver uma recuperação no curtíssimo prazo, tá bem? Nunca operando aí com torcida, pensando aí que vai para cima ou para baixo, e sim operando os fatos, o que o preço aí está mostrando pra gente. Tá bem? Então por hoje é isso. Mais tarde encontro vocês comentando o próximo ativo. E não esqueça aí de seguir nas redes sociais. E também se tiver dúvida em relação à análise técnica, pode falar comigo em qualquer um dos canais de TC ou também aqui em Instagram e Twitter, todos o mesmo username, @LucasDeAssis com V no lugar do. Valeu, um abraço, até mais tarde. Tchau, tchau.